Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo desse porta-copo aqui que você pode estar usando também como porta-xícara, tá? Ele ficou na medida de 13 centímetros de uma pétala à outra e ele ficou com o peso de 18 gramas. Então é um modelinho bem simples, bem fácil e econômico para você estar acompanhando com esse modelinho aqui de suplá. Esse suplá aqui, na época que eu gravei a videoaula, eu não fiz o porta-copo. E como tem algumas meninas me pedindo para fazer, então eu trouxe hoje para você, tá? Caso você queira fazer aí esse modelinho, eu vou deixar linkado bem aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário para você tá seguindo lá a videoaula. Lá eu ensino como você faz para aumentar, como você faz para diminuir. Você seguindo o passo a passo vai dar certinho, tá bom? Já vou passar também para você a lista de material. Eu vou estar usando aqui, esse aqui é o verde bandeira, numeração 6. Vou estar usando a agulha 3,5 milímetros, tesoura para arremate e se você tiver, use aí uma agulha de tapeceiro, que isso facilita muito na hora do arremate. Então eu já vou pedir para você que, se você gostar da videoaula, deixa aí o seu joinha para mim, que isso me ajuda demais na divulgação desse vídeo, tá? E se você não for inscrito, já se inscreva, seja muito bem-vindo por aqui. Boa aula para você e vamos lá ao nosso passo a passo. Para iniciar o meu trabalho, eu vou iniciar com anel mágico, mas se você quiser começar com correntinha, você pode iniciar aí com um total de 4 correntinhas, que também vai dar certo. Para fazer o anel mágico, eu vou dar uma volta aqui no meu dedo, olha só, com o fio, e aqui vai ficar um X. Eu vou pegar esse fio que tá por baixo, vou introduzir a minha agulha aqui por baixo dele, e vou buscar esse fio que tá aqui por cima, com o gancho da minha agulha. E aqui, ó, eu vou dar uma torcidinha para fazer aqui a minha primeira correntinha. Aqui eu já posso tirar o anel mágico aqui do meu dedo, olha só. E aqui eu fiquei dessa forma. Então aqui eu já tenho uma correntinha feita. Vou fazer mais 2 aqui para totalizar 3, que vai ser a altura do meu primeiro ponto alto. Como aqui dentro desse anel eu vou colocar pontos altos intercalados por corrente, entre um ponto alto e outro, eu vou colocar uma correntinha de espaço. Então, aqui eu fiquei com um total de 4 correntinhas. 3 para dar a altura de um ponto alto e uma para ser a minha separação. Aqui dentro do ponto da argola do anel mágico, eu vou colocar pontos altos separados por uma corrente. Então, eu vou colocar um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, mais uma corrente, mais um ponto alto, mais uma corrente. Eu vou colocar aqui, ó, e vou ficar com o total de 10 pontos altos separados por uma corrente, já contando aqui com as 3 correntinhas como o primeiro ponto alto. Então, aqui eu tenho 4 pontos altos, vou colocar mais 6, sempre intercalados por uma corrente. Então, aqui eu já tenho os meus 10 pontos altos intercalados por uma corrente, vou contar aqui com vocês. Então, essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Encerrei aqui, ó, com uma corrente. Aqui, eu vou puxar aqui, ó, esse fiozinho aqui, vou puxar ele e ele vai dar uma fechadinha. Não precisa fechar muito agora, porque depois a gente vai fazer isso, tá? Então, aqui eu conto aqui de baixo pra cima. A primeira, a segunda, na terceira correntinha, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei assim, ó. Lembra que aqui, ó, a gente fez 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e uma correntinha de separação? Essa correntinha aqui é a de separação, tá? Aqui eu vou subir 1, 2 e 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Eu vou alongar só um pouquinho aqui para me dar mais uma puxadinha aqui nesse fio. Quando a gente terminar o trabalho, eu vou vir com vocês pra gente estar arrematando, porque esse fio aqui não adianta você só cortar ele aqui. Se você só cortar ele, vai desmanchar. Então, eu vou mostrar pra vocês como que faz o arremate também, tá? Então, aqui, eu já subi as 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto, aqui mesmo em cima desse ponto alto aqui, que no caso é as 3 correntinhas, né? No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto.
Então, em cima desse ponto alto, eu fiquei com 2 pontos altos. Olha só, tá vendo? Aqui, ó, eu vou fazer 1 e 2 correntinhas. Laço meu fio, venho em cima do próximo ponto alto. Então, no intervalo de corrente, eu não vou fazer nada. Olha só, tem um intervalo de corrente, mas eu não vou fazer nada no intervalo. Eu vou fazer em cima da cabecinha do ponto. E aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Tudo no mesmo ponto de base. Olha só, então eu fiquei assim. 2 correntinhas de espaço, venho no próximo ponto alto e coloco mais 2 pontos altos em cima dele. 2 correntes de espaço. Venho aqui no próximo ponto alto e coloco mais 2 pontos altos. E assim eu vou ter o total de 10 grupinhos de 2 pontos altos, sempre separado por 2 correntes. Tá vendo? Olha só. Aqui eu tive o total de 10 pontos altos, né? Aqui, em cima de cada ponto alto, eu vou colocar um grupinho de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Completei aqui a minha volta, já fiz as 2 correntinhas. Eu vou vir aqui na terceira correntinha e vou prender aqui a minha carreira com o ponto baixíssimo. Então, aqui eu encerrei a minha volta, né? Vou caminhar aqui com o ponto baixíssimo pro próximo ponto. Aqui, ponto baixíssimo, meu fio partiu. E aqui, ó, eu venho novamente e coloco um ponto baixíssimo aqui para ficar dentro desse espaço de 2 correntinhas. Aqui eu vou subir mais 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Laço meu fio e aqui eu vou colocar um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, eu fiquei assim, ó. Olha só o lequinho de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Não faço corrente. Já passo aqui para dentro do próximo espaço e aqui dentro eu vou repetir. Leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Olha só. Vai ficando dessa forma. Então, entre um leque e outro não tem corrente, tá? Você vai passar direto. Laço meu fio novamente, venho aqui, ó, e faço mais um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Essa vai ser toda a nossa sequência, tá? Toda a nossa volta vai ser a mesma coisa. Dentro de cada espaço, você vai colocar um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Lembrando que entre um leque e outro não tem corrente. Eu vou fazer a minha volta aqui e já venho com vocês. Completei aqui a minha volta, seguindo o padrão que eu orientei a vocês e vim fechar aqui a nossa carreira. Então, aqui, ó, eu vou fechar naquela terceira correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto, eu fecho com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui, ó, pro meu próximo ponto, até chegar aqui no meu espaço de 2 correntes, que é o espaço aqui do meio do leque. Aqui eu vou subir 1, 2 e 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, né? E aqui nesse espaço aqui, ó, de 2 correntes, eu vou colocar mais 5 pontos altos, totalizando 6 pontos altos, né? Então, aqui, ó, eu já tenho 3, 4, 5 e 6, né? Então, contando com as 3 correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, eu vou ficar com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Aqui, ó, venho entre um lequinho e outro. E aqui, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Se você quiser fazer um ponto baixíssimo também pode, tá? Vou fazer um ponto baixo mesmo. Então, fiquei dessa forma. Sem corrente, eu vou passar pro próximo leque. E aqui dentro eu vou colocar 6 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5
e 6. Venho aqui, ó, entre um leque e outro, onde não tem corrente. Lembra que a gente não fez corrente para separar os leques, né? Mas aqui eu venho entre eles e prendo com um ponto baixo. E vai ficando assim, ó, as pétalas. Laço meu fio novamente em cada espaço desse de 2 correntes, que é o nosso leque, eu vou sempre colocar 6 pontos altos. Então, aqui vem 3, 4, 5 e 6. Se você achar que 6 pontos não é suficiente, você pode colocar 7. Se você achar que 6 é muito, você pode colocar 5, tá bom? Então, o que você tem que observar é se vai ficar certinho, tá? Se você colocar e ver que tá passando ponto, você pode diminuir, que não tem problema nenhum, tá? Porque isso varia muito de tensão de ponto para ponto. No meu, 6 pontos fica perfeito, como você tá vendo. Então, aqui eu prendo com ponto baixo, mas pode ser o baixíssimo também. Mas aqui, no caso, eu escolhi colocar com ponto baixo entre um leque e outro. Eu vou fazer isso por toda a minha volta, tá? Sempre seguindo dessa mesma forma. Quando eu chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês pra gente estar finalizando. Voltei aqui pra gente estar finalizando junto, que eu quero mostrar pra vocês o arremate perfeito, tá? Então, aqui, ó, eu já fiz aqui os 6 pontos altos. Eu tenho aqui esse espaço entre um leque e outro. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Vou colocar aqui um ponto baixo. Só que aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou alongar aqui esse fio um pouquinho e vou cortar. Então, eu só alonguei. Olha. Então, aqui, ó, tá o meu ponto baixo, né? Olha aqui. Aqui tá o meu ponto baixo, eu só alonguei aqui o meu fio. Aqui, ó, eu vou colocar o meu fio aqui na agulha de tapeceiro. Essa agulha, gente, é maravilhosa. Se você não tem, eu recomendo você investir em uma, porque é muito bom, tá? Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu vou introduzir aqui a minha agulha, aqui, ó, e vou pegar esses 2 fios. Não é que você não consegue fazer com a agulha de crochê, você consegue, tá? Mas pra mim fica mais fácil eu mostrar pra vocês na agulha de tapeceiro, porque fica mais fácil pra visualizar e também facilita também pra mim. Mas com a agulha de crochê também dá pra você fazer esse arremate tranquilamente, tá? Se você não tem, não significa que você não consegue fazer esse tipo de arremate, não, porque você consegue. Só você buscar aqui o seu fio, aqui, ó, de trás, passando aqui, ó, nessa correntinha, na última correntinha. Então, aqui, ó, 1, 2 e 3, né? Aqui eu introduzo a minha agulha de trás pra frente, olha só. E aqui eu vou passar o meu fio. Então, eu vou puxar aqui, ó, e ficou dessa forma. Aqui eu venho dentro aqui, ó, desse último ponto alto aqui, eu venho aqui e introduzo a minha agulha lá pra trás, saindo lá pra trás. Então, eu introduzo aqui no meio, tá vendo? Olha só, eu vou pegar aqui só pra te mostrar, olha só. As 2 alcinhas, eu vou introduzir aqui no centro, tá? Já partindo lá pra trás, pra sair com a agulha lá atrás. E aqui eu vou puxar e vai ficar dessa forma aqui, ó. Olha só, então, não dá pra ver que aqui tem um arremate, né? Então, pra suplar, pra porta... copo, isso daí é uma peça que vai ficar muito visível e é para decoração, né? Então, isso, gente, exige um tipo de arremate melhor, mais perfeito, né? Aqui, ó, atrás, eu vou caminhar com esse ponto, fazendo aqui tipo uma costura mesmo, para esconder esse fio. Então, aqui eu caminhei, vou caminhar aqui, ó, por entre esses pontinhos aqui também. Olha, passei aqui por baixo, tá? Vou tirar aqui o meu fio da agulha agora. E aqui, ó, tá vendo? Eu caminhei com esse fio. Eu vou buscar algum fiozinho que esteja lá atrás, mais escondidinho. Olha, vou buscar aqui, ó. Achei um lá, ó. Pesquei um fiozinho lá. Eu vou deixar minha agulha dessa forma. Venho aqui, ó, e divido. Como o meu fio, ele é o 6, então eu vou dividir ao meio. Vai ficar 3 perninhas para um lado, 3 perninhas para o outro.
Eu vou buscar apenas uma das perninhas, qualquer uma, tá? Que você conseguir puxar, você puxa aqui, ó, só de um lado. Então, ficou uma por baixo e uma por cima, né? Desse fiozinho que a gente pescou lá atrás. Então, aqui agora é só você fazer o seu nozinho para arremate. Então, dá uma apertadinha para ele esconder lá de baixo, olha. E aqui eu vou cortar bem rente. Cuidado para não cortar fio dos seus pontos lá atrás. Aqui, ó, olha, eu ajeito aqui e ele vai ficar escondidinho lá atrás. Isso aqui foi alguns nozinhos que veio no meu fio com aquela cola dura. E aí eu cortei e fiz um nozinho. Então, ficou dessa forma aqui, tá? Eu prefiro o nó do que aquela cola dura, gente. Nossa, aquela cola me irrita. Então, aqui, ó, do fio do anel mágico, eu vou fazer o arremate praticamente da mesma forma. Aqui, ó, vou introduzir aqui. Eu só não vou caminhar com ele porque ele já, né, ele é o anel mágico. Então, eu já puxei, aquilo lá já ficou certinho. Então, eu só introduzo aqui a minha agulha, pesco um fiozinho aqui, né, um pontinho, e vou abrir o meu fio da mesma forma. 3 perninhas para um lado, 3 perninhas para o outro. Olha só. Olha. Vou buscar aqui, ó, novamente, só uma perninha para poder fazer o nozinho. Ele já tá bem puxadinho, né, porque a gente já puxou ele bastante. Então, aqui, ó, eu só dou um nozinho. Agora, assim, não vai arrebentar, não, tá? E não vai desmanchar, não. Aqui eu corto bem rente e fica dessa forma, gente. Olha só. Aqui você ajeita a sua pétala para ficar bem certinha e fica essa lindeza toda. E já está pronto, já está finalizado já o nosso porta-copo nesse para combinar com esse modelinho aqui de suplá. Olha só que lindo. Então, aqui o que eu fiz foi seguir aqui, ó, esse mesmo início aqui, eu segui e coloquei o lequinho, né, que aqui o acabamento é em leque também, e fiz o mesmo acabamento. Então, gente, é bem simples de fazer esse modelinho aqui é excelente, né, pra gente tá aí compondo o nosso joguinho aí de suplá. Então é isso, eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se tiver gostado deixa aí o seu joinha pra mim, se inscreve se não for inscrito e não esquece de ativar o sininho para todas as notificações, que assim quando eu postar vídeo você vai ser notificado, tá bom? É isso então, um beijão no coração de vocês, até o próximo vídeo, Deus abençoe, tchau gente!